Graça e paz, amados. Nós estamos aqui com o pastor Mário de Oliveira, pastor e missionário no Brasil, na África e agora conosco aqui nos Estados Unidos. Ele veio para atender algumas igrejas através da palavra, despertando, para o chamado missionário e também para pregar a palavra de Deus. Pastor Mário, bom dia. Bom dia, graça e paz, apóstolo. É uma grande satisfação, mais uma vez, o Senhor permitir que nós pudéssemos atender ao chamado do Senhor, da pergunta que ainda ecoa no coração de Deus: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E estamos aqui já, chegamos a uma semana, vamos ficar um mês. Já ministramos em uma igreja ontem do pastor Samir, e foi uma bênção. Deus operou cura, milagres, maravilhas. E assim, é um Deus que cumpre o propósito. Sim, esteve com o pastor Samir Mustafa e ele me ligou também agradecendo. Foi realmente um dia de palavra e de milagres, um dia maravilhoso. E o pastor Mário, claro, tem mais algumas agendas aqui nos Estados Unidos, com as nossas igrejas, mas ainda temos, alguns dias que poderão ser agendados. Mas, pastor Mário, o meu propósito dessa conversa nossa aqui é exatamente para perguntar para você o que é que despertou você para o chamado missionário alguns anos atrás. O que é que te levou realmente a tomar a decisão, de sair do Brasil e fazer missões em Moçambique? É interessante, apóstolo? Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E em uma das suas visitas lá onde eu moro, em Campestre, Minas, o Senhor me comenta que o Senhor estava vindo para a África. E aquilo queimou no meu coração, ardeu no meu coração, e eu não lembro, eu não sei se o senhor se lembra, eu já disse: eu vou também. E esse eu vou também, eu vou pela fé, e porque eu não tinha condições nem financeiras e nem conhecimento de nada daqui. E começamos a fazer esse trabalho. E vimos que foi Deus que enviou o Senhor para que despertasse esse chamado. Naquela ocasião, depois o Senhor não pôde vir, o Senhor transferiu a viagem. E Deus fala comigo em um sonho: é para você ir, porque eu tenho algo para você lá também. E começamos a fazer um trabalho e os milagres começaram a acontecer, apóstolo. Eu não sei se eu contei para o senhor. Eu saí, fui a Poços de Caldas, cidade vizinha de onde eu moro. E a primeira pessoa que eu encontrei, eu falei: olha, queima no meu coração. Deus falou para que eu vá para a África, que está lá dentro. Ele já pegou a mão no bolso e me deu R$100, sem eu pedir. Encontrei com uma outra senhora que pertencia a uma igreja quando eu estava em Poços. Contei para ela, falei: olha, eu não falei nada para o moço me deu R$100. Ela falou: eu tenho vontade de mandar meus livros para lá. Eu também vou te dar uma oferta de R$200, você vai levar meus livros para lá. E as coisas começaram a acontecer, apóstolo. Foi muito de Deus mesmo. E aquela primeira viagem missionária que você fez foi um grande desafio, Porque eu não conhecia quase ninguém. Jesus, se fosse hoje... Eu estou indo com a minha esposa, pela graça, pelo favor do Senhor. Dia 5 de junho nós estamos indo. Iremos fazer um trabalho junto com o apóstolo Almir, em Maputo, numa igreja grande, com 7.000 pessoas, cultos de libertação. E depois o apóstolo Almir está caminhando para o seu trabalho, caminhando para o meu trabalho. Nós vamos entrando para dentro da África, cada um com os seus propósitos de Deus. E eu vou para esse lugar sem conhecer ninguém. E eu chego sem visto. E vou conseguir passar, porque o meu desejo é de levar Bíblias. Eu queria levar que aquele povo tivesse a oportunidade de conhecer o Deus que eu conheci, o Deus que transformou minha vida. Maravilha, olha lá, você conhece bem, o pastor Diego, mandando um abraço. O pastor Diego é nosso amigo, Amigo missionário também. Também o pastor Roberto, lá da África, está sintonizado conosco aqui. Glória a Deus. Nesse tempo de nós darmos testemunhos, e de uma certa forma o propósito desse vídeo é despertar, a igreja cada vez mais, não é, pastor Mário, para primeiro orar por aqueles que não conhecem Jesus, orar
pela África, orar pelos países que são menos evangelizados e também os países que são necessitados, né? Abertos, inclusive, para o trabalho de missões. Orar, ofertar e, dentro da possibilidade, ir também, né? Fazer missões. E, pastor Mário, fala para nós, então, quando você chegou ali em Moçambique, né? Quais foram os seus primeiros desafios e quais foram também as primeiras experiências que você teve com Deus ali naquele lugar, né? Quando nós nos dispomos aí, apóstolo, a obra não é nossa. A palavra do Senhor, ela tem se cumprido na minha vida, no meu ministério, onde diz que Deus diz que Ele não chama os capacitados, é Ele que nos capacita. Logo quando eu cheguei em Moçambique, as pessoas, eu fui sem visto, e os muçulmanos que trabalham lá no aeroporto, e eles não gostam que o pastor vai levar o evangelho, a palavra, e eu cheguei com 264 bíblias. E no momento que fomos abordados, fui levado para a Polícia Federal, um Polícia Federal magrinho, bem alto assim, e ele olha dentro do meu olho e fala para mim: você vai passar porque você é pastor. Deus já coloca uma porta aberta para que eu possa entrar naquele lugar. Sem conhecer uma palavra em inglês, fiquei 11 horas no aeroporto de Joanesburgo, sem saber para onde ia, aonde ia ficar, aonde ia comer. Eu comia 3 pães, esse pão de queijo que a minha esposa fez, apóstolo. A primeira experiência que eu tive do fogo foi lá, porque eu bebia água, comia pão de queijo, eu fazia uau, saía fogo, saía labareda, mas era do meu estômago, daquela queimação. Mas Deus honrou: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Amém. E também você teve ali, né, experiência de também de ter algumas enfermidades, não é? Mas graças a Deus foi vencido. E experiências de libertação, não é, Mário? Experiência incrível, né? Que é onde eu tenho relatado isso, por onde Deus tem permitido. Agora chegamos em dezembro, pela graça da Austrália, pregando lá, pregando Deus, a palavra se cumprindo, pregando para as nações, dando experiências aonde que pastores ficam impressionados com isso. No momento em que eu vou batizar uma irmã, eu já tinha pregado, nós tínhamos ensinado numa aldeia. No momento que eu a batizava, eu te batizo no nome do Pai, do Filho, o demônio de morte pegava ela dentro da água, e eu repreendi o demônio dentro da água, e aquela luta ali com o demônio querendo matar ela afogada ali, e eu puxava ela para fora e repreendia, e ela voltava. Falei: vamos de novo, mamãe Margarete, eu te batizo no nome do Pai, do Filho, o demônio pegava ela de novo, e eu te repreendo, e na terceira vez eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O inimigo não pode tocar mais na sua vida. Essa foi uma experiência muito grande, muito forte, que marcou, viu, apóstolo? E nesse momento que o demônio sai dela, tinha uma moça filmando no barranco, uma moça da igreja. Ela estava com o meu óculos e estava com a máquina de filmar. O demônio saiu dela, pegou a moça, ela deu um grito, e pulou dentro da água com o meu óculos e com a máquina de filmar. E aí bem que achou o meu óculos, senão eu não poderia fazer, porque eu não enxergo sem óculos. Então foi uma libertação tremenda. Tivemos lá o ano passado também, né? Fizemos um seminário de libertação, né? Foi um tempo muito, muito forte também, né? De libertação, de milagres, não é, Mário? Graças a Deus, né? Mas fala um pouco aqui, né? Para nós e para todo mundo, muitos que talvez não saiba, né? Mas fala como que está o trabalho lá hoje, né? Lá em Mocuba, e também quais são os maiores desafios lá que você tem tido. Amém. Antes de eu falar isso aí, a responder essa pergunta que o senhor fez, eu quero falar uma coisa que eu já falei hoje de manhã pela África, né? E aquela libertação que o senhor esteve com a sua equipe, nos abençoou. Nós tivemos lá culto durante a semana com 400 pessoas, 3 dias de libertação, na noite, cultos à noite, foi uma benção, apóstolo. E também orações, né, que foram feitas, a moça falando hoje que ela engravidou, ela queria ter filho há muitos anos, fizemos uma renúncia com ela juntos, fomos na casa dela, é líder da nossa igreja lá do louvor, e não podia ter filho há muitos anos, mais um agora, né, em nome de Jesus. Teremos assim uma infinidade de milagres para estarmos contando. E naquele dia, apóstolo, que o senhor estava ministrando, o senhor viu a quantidade de demônio manifesto, né? Isso foi em maio, e nesta viagem em novembro,
pela honra e glória, eu comecei a ministrar sobre eles, a palavra se cumpriu, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais de 40 foram batizados no Espírito Santo. Aleluia, que bênção. Glória a Deus. Isso é bênção, porque realmente a libertação, ela é necessária para que o Espírito Santo venha, né? De forma livre, né? E graças a Deus por isso. E o pastor Mário tem feito trabalho lá em Moçambique, está num projeto de construção agora. Não tem dúvida. E aqueles que puderem e quiserem também fazer parte, não é, pastor Mário? Muito bom, desse trabalho de construção, porque é necessário, né? Eles não têm condições, eles fazem as igrejas de bambu, capim, acaba com a chuva, o tempo, destrói tudo, ela, né? dura no máximo 4 meses, né? E as chuvas são fortes. Então nós temos assim, nesse momento, nós temos a necessidade de estar construindo. Alguns amigos que estão vendo agora, possa ajudar até a divulgar. A nossa igreja começou com 5 metros, 10 metros, 20 metros. Hoje ela tem um comprimento de 36 metros, uma igreja para 500 pessoas. E chove muito dentro da nossa igreja, andei postando até alguns vídeos. Agora nós estamos batendo o bloco. O que é bater os blocos? Nós construímos o nosso bloco. As mamães vão buscar areia longe e eu compro o cimento. Já construímos 12 metros desses 36, quer dizer, 1/3, com paredes e com cobertura, para que as pessoas possam ter a dignidade de estar ali recebendo a palavra de Deus. Já colocamos 2 cultos no domingo, apóstolo, e no domingo não cabe as pessoas de manhã. Batizamos 108 pessoas, almas, ano passado, casei 12, agora já tem mais 5 casamentos e já tem aproximadamente uns 50 até nós chegarmos para nós estar batizando esse ano. O reino de Deus sendo implantado. Glória a Deus. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar para nós aí a pergunta na mensagem ou em particular, né, que a gente vai estar respondendo, passando informações de como você pode ajudar também o trabalho missionário lá em Moçambique. Mas também você que está aqui nos Estados Unidos e quer receber, né, o pastor Mário na sua igreja, pode também entrar em contato conosco aqui. Ele vai estar conosco até início de maio e tem alguns dias disponíveis. É claro que o pastor Mário, quando ele vai, ele traz uma palavra de conscientização do projeto de missões, mas também da importância de nós ganharmos vidas para Jesus, aonde nós estamos também plantados, e também, pastor Mário, muito usado por Deus na área de curas, milagres e libertação. E então você pode também mandar para nós essa mensagem em particular. Mas, pastor Mário, então, aqui nos Estados Unidos também a gente tem visto, né, a necessidade da igreja ser missionária, né? Ontem, inclusive, eu falei aqui em Nova York do propósito da igreja de Jesus na terra. Que ele não estabeleceu a igreja só para ficar dentro de 4 paredes, não é? Imagine se alguém não tivesse falado de Jesus para nós, né? Então nós também precisamos entrar nesse objetivo, como cristãos que nascemos de novo, de também fazermos a obra de Deus, ganharmos vida onde nós estamos, não é verdade? Não tem dúvida, apóstolo. Começa pelo nome da igreja, né? Eclésias, chamados para fora. É muito importante isso. E ontem ainda, na primeira igreja que nós ficamos ministrando ontem, lá no pastor Samir em Newark, nós vimos, e eu falando sobre a missão transcultural e a missão cultural. E perguntei para as pessoas, né? Quem tem vontade de ir para a África, levanta a mão. Muitas pessoas levantam a mão em todos os lugares, levantam suas mãos com desejo. Mas eu perguntei, e você tem pregado para o seu vizinho? Você tem pregado para a sua família? Porque aonde existe uma alma, é um campo missionário. A Bíblia nos ensina que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Perguntaram, né? E Jesus disse assim, mesmo que falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adiantaria. Amor não é sentimento, amor é uma atitude. Amor ao perdido, amor ao próximo. A Bíblia diz que nossos pecados são imputados quando conseguimos trazer alguém, resgatar alguém das garras de Satanás,
para o conhecimento do Evangelho, ele é transportado do império das trevas para o reino da luz através da palavra do Senhor. E o Senhor depende de mim, depende de você. Isso não é para o apóstolo, isso não é para o pastor, isso é para cada um que um dia teve a oportunidade de ouvir na Bíblia: a todos quanto o receberam, passaram a ser chamados filho de Deus. Passamos a ser chamados filho de Deus porque reconhecemos esse Senhor. Agora, como que eles crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a Bíblia relata: quão suaves são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Os seus pés são suaves. É suaves diante do Senhor. A proposta de Deus, a pergunta ecoa ainda nos dias de hoje, Deus perguntando: a quem me enviarei? Quem há de vir após mim? E nós sabemos que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz, apóstolo, que ele não chama os capacitados, é ele que nos capacita, é ele que provém, é ele que faz todas as coisas. É verdade. E é claro que haverá desafios, né? Não tem dúvida. Ontem também eu mencionava isso, né? Que quando Jesus ele olhou, levantou os olhos, e ali meu entendimento é que é um olhar espiritual. Ele diz: olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Jesus ele viu então que havia uma multidão de pessoas que iria aceitar, queria acreditar na palavra. Por isso que ele enviou, né, de 2 em 2 para ir de casa em casa, cidade em cidade, aldeia em aldeia. É claro que muitas vezes, né, Mário, a gente está cercado de pessoas que não acreditam, que não aceitam. Estamos cercados, às vezes até dentro da própria família. Estamos cercados de amigos que às vezes não aceitam o que nós temos, o que nós cremos e o que nós pregamos. Porém, além disso, tem uma multidão de pessoas que vai aceitar. E você está vivendo isso na África, Glória né? a Deus, é verdade. Lá uma multidão de vidas sendo resgatadas. Não tem dúvida, apóstolo. Mas o que nos conforta é que até Jesus foi assim. Pedro falou: para com isso, larga a mão disso. Exato. Afasta de mim, afasta-te de mim. O que nós temos que ter um foco, com uma direção, como Jesus, o primeiro missionário. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho, o enviado, o míssil, com uma missão. Qual a missão? De trazer o arrependimento, de trazer a salvação. O desejo de Deus é que nenhum se perca, que nenhum pereça e que todos tenhamos a vida eterna. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora esse evangelho precisa ser pregado. Lá na África, apóstolo, o senhor sabe, o senhor tem seu trabalho grande, trabalho que o senhor está desenvolvendo para treinar pastores, para voltar para as aldeias, cuidar das aldeias, um trabalho dinâmico, grande. Louvo a Deus pela sua vida, pelo seu empenho, né? E esse desafio, essa ousadia sua. Quem tem acompanhado vê o tamanho do monstro, daqueles muros, daquelas coisas fechadas, o senhor cuidando da segurança para depois fazer algo dentro. Então veja bem, muitas das vezes não vamos ser entendidos, mas Deus está no controle. A obra é dele, o que faltar é ele que vai colocar, é ele que vai prover, é ele que proverá, porque existe uma palavra de promessa: eu capacito você no meio das águas. Pedro só andou na água porque ele acreditou e colocou o pé nas águas. Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. O problema é que ele olhou para os lados, ele olhou para as dificuldades. Se eu tivesse olhado para as dificuldades, apóstolo, eu teria parado muito tempo com essas malárias. Peguei 2 malárias de paralisar meu rim, meu fígado. A minha esposa pegou malária. Tivemos que esconder até dos filhos e contar depois, porque senão poderiam querer: vocês vão para morrer que está lá. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Temos que ter um propósito, apóstolo. E eu creio que a missão hoje também, ela vai além do transcultural. Ela vai além do local, que nós chamamos a missão urbana. A missão dentro da casa, de ser o sacerdote dentro da casa. Das pessoas se converterem não pelo que você prega, as pessoas se converterem pelo que você é, pelo que você faz. Por isso eu tenho dizido, eu ouvi, né, eu falo muito sobre isso: pregue a todo tempo e, se possível, leia a Bíblia. Porque quando lemos a Bíblia, estamos lendo a Bíblia. E a palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio: se atentamente ouvires e praticares a minha palavra, vai cair sobre ti todas essas bênçãos.
Porém, se atentamente ouvires e não praticares, cairão sobre ti todas essas maldições. Por isso a importância do fazer discípulo, apóstolo, e discípulos que permaneçam. Foi isso que Jesus ensinou, né? Pregar o evangelho, fazer discípulos e que esses discípulos permaneçam e frutifiquem também, não é? Eu acredito num evangelho, pastor Mário, que é de frutificação. Aquilo que eu recebo, eu preciso passar. Aquilo que eu estou realmente vivendo, eu preciso ensinar. Agora, a nossa experiência, né? Pelo menos desde quando eu fui em Moçambique a primeira vez, é que ali existe um povo aberto para receber, né? Existe um povo carente, um povo que realmente, quando abraça o evangelho, eles abraçam de verdade, né? E é por isso que Deus tem manifestado a sua graça. Eu acredito que muitos pastores, apóstolos, líderes, pessoas que conhecem Jesus, precisam ter essa experiência de ir na África, não é verdade? Não tem dúvida nenhuma. Ter essa experiência de ir lá e falar, puxa vida, é uma outra realidade, e volta, né, depois para sua casa, para sua igreja com uma outra mentalidade, não é? Não tem dúvida nenhuma. Nós estamos com alguns amigos aqui conosco, do Japão, né, do Brasil. Esse ano temos o apóstolo William, que vai conosco, né, do Japão, e o apóstolo Carlos também lá de Minas, que vai conosco a primeira vez. Mas qual é a sua palavra de incentivo, né, para essas pessoas realmente poderem ir também para Moçambique? Então, apóstolo, o senhor sabe, não sou um teólogo da vida, mas sou um homem que tenho tido uma experiência muito grande com Deus, uma vida entregue para Deus. E eu tenho para falar, eu já vi falar sobre a Rua Azusa, todo mundo viu, né? Aquelas coisas onde é que uma pessoa estava pregando e a 30 quilômetros a pessoa ia ouvindo a voz daquele pregador sem microfone e ele chegava até aquela rua porque o Espírito Santo de Deus o conduzia até aquele lugar. Nós temos tido experiências lá sobrenaturais de Deus, onde tem acontecido muitos milagres. Entram no Facebook, entram no Google, pergunta sobre os milagres da África. Eu creio que hoje há uma unção especial sobre a África. Há uma unção especial porque as pessoas têm tido uma vida entregue. Ah, mas eles não têm lá tempo, eles não têm que trabalhar. Tudo bem que eles estão vivendo em outro contexto, mas eles poderiam também ficar, e no domingo na igreja. Eu só tenho a folga na segunda-feira na igreja. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pastor Léo, pastora Kátia, estudo bíblico, tentando a palavra se cumprir, vai para o monte, 12 horas de monte. Agora a nossa viagem vai ser dia 6. Eles nem sabem ainda, talvez vai ficar sabendo agora pelo Facebook, isso que estamos gravando agora ao vivo. Eu vou convocar a nossa igreja para estar fazendo um relógio de oração, para que fiquem orando por 30 dias até a nossa chegada, no dia 6 de junho, aonde chegaremos com muito trabalho. Eu tenho casamentos para fazer, eu tenho muitas pessoas para batizar, aldeia para abrir, vou abrir uma outra escolinha em nome de Jesus e vou estar formando os meus líderes com lares, culto nos lares, nas famílias, a esperança para aqueles que choram, a esperança para aqueles que choram por perdido. Eles têm buscado, eles vão para o monte, fica 12 horas orando no monte. Chega no domingo, eles posam às vezes à noite em vigília para receber um culto no outro dia. O culto começa às 9, chega às 8, já tem 1 hora de estudo bíblico. Depois acabamos ministrando a palavra das 9 até 13, 14 horas. 3, 4 horas de palavra. Sem pressa para poder ir embora. Acaba o culto no último dia do mês. Cada um leva o que tem em casa. E depois repartimos um com os outros. No prato, pegando na mão, compartilhando. Não é tentando ser como a igreja dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. É tentando fazer com que o que as pessoas fizeram na igreja de Atos dos Apóstolos, com os nossos procedimentos, o mesmo poder possa operar em nós. O poder de Deus que opera em vós, é em nós. Temos que experimentar isso, apóstolo. E temos experimentado pela graça, através de milagres, curas e libertação. Glória a Deus. É verdade, pastor Mário. E então essa palavra, né, de incentivo para que as pessoas venham, pastores venham experimentar desse fogo, essa experiência nova, de trazer, de levar uma palavra, trazer, voltar. Apóstolo, quando eu comecei, o senhor sabe, eu sou pastor há 14 anos.
Eu tenho a 9ª viagem que eu vou para lá agora, 4 anos e pouco. Quer dizer, 10 anos eu fui um pastor. 4 anos para cá, o senhor tem acompanhado o meu ministério, o que tem acompanhado dos últimos meses para cá, dons de cura, de libertação, coisa assim da graça. É coisa normal, não é é porque eu me dispus a falar, eis-me aqui, o Senhor está esperando ouvir isso de você. É de você pastor, é de você apóstolo, é de você líder da igreja, é de você membro da igreja, para que você possa ser usado e ousado pelo poder do favor de Deus. É verdade, realmente é um desafio para a igreja, mas a gente vê o resultado. Glória a Deus. São sementes preciosas que são plantadas numa terra sedenta, não é? Numa nação que precisa muito. Moçambique é um dos países ainda mais pobres do mundo e também com muitas carências sociais, espirituais principalmente, né? E nós temos ido lá, não é, Mário, nesses anos, desde 2012, e a gente tem levado não somente uma ajuda, né, social, mas espiritual. Essa que é a forte, né? Porque o espiritual vai desatar o físico. Com certeza. Vai desatar as bênçãos sobre a nação. E eu posso testemunhar isso, que desde 2012, que eu fui a primeira vez, eu já vi mudanças na nação. Eu vi melhoras na nação. Na capital, mesmo em Nampula, a gente viu melhoras. Então eu creio que quando a gente a gente leva essa chama do avivamento, leva a bênção de Deus aonde nós colocamos nossos pés. Não é verdade? Lá, só para salientar isso que o senhor está dizendo, apóstolo, nesse nosso lugar não tinha água, não tinha luz, né? E a maioria ainda não tem. Eles erraram o lugar de colocar a luz, que eu fiz o pedido, colocaram na porta da igreja, ligou a luz no dia que eu cheguei, furei um poço artesiano, deu água mineral, e na última viagem, minha esposa, nós estávamos, quem veio nos visitar foi a secretária da Educação de Moçambique. Foi lá almoçar conosco, com o carro oficial, para agradecer o trabalho que nós temos feito com a escolinha nossa lá, apóstolo. Que bênção. Então você veja, é uma região que está sendo conquistada, né? Essa é a verdade. E a igreja foi chamada mesmo para conquistar a região geográfica aonde ela está. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Então, a nossa palavra nesse vídeo, né, o propósito de despertar você como missionário. E eu acredito que nós fazemos missões de várias formas, não é? Fazemos missões orando principalmente por quem vai, ofertando, porque a oferta missionária, ela tem um propósito específico. A oferta missionária, eu estou ofertando porque o missionário está indo, eu estou ofertando porque o missionário está fazendo alguma coisa lá, né? A gente leva Bíblia, a gente compra Bíblia lá, a gente faz tanta coisa para eles. Então, você que deseja ofertar, é uma grande oportunidade. Eu lembro que quando eu não podia viajar para fora dos Estados Unidos, eu ofertava por quem estava indo, por missionários. Então, a forma de nós fazermos missões, orando, ofertando e dentro do possível também indo, porque é necessário sim uma preparação para ir e é necessário que você também possa ir com pessoas certas, não é? Então, porque existe uma batalha espiritual. Fazer missões não é fazer turismo, né, Mário? Não tem dúvida. É um desafio. É um desafio. A gente tem que ter esse entendimento. Então, você que deseja ofertar pela nossa viagem, a viagem do Mário, pastor Mário, os projetos de construção, entre em contato conosco através da mensagem. Em particular, nós vamos passar as informações de como você pode ofertar na viagem do pastor Mário para Moçambique. E eu tenho certeza que Deus vai respaldar e vai abençoar a sua vida. Foi hoje, né, Mário, que alguém já mandou uma mensagem do Brasil, dando testemunho da cura do coração. Quanto que vale um milagre desse? Não tem preço, não é? Pessoas sofrendo anos com uma enfermidade, muitas vezes incurável, alguns vêm até desde o nascimento, esse problema de coração acelerado, e a pessoa recebe um missionário, recebe uma oração e recebe um milagre. Glória a Deus. Se fosse para pagar isso, quanto ia custar?
tem preço. Não tem dúvida. Mas a oferta, ela tem uma linguagem no mundo espiritual, não é? A oferta dá um comando, né, Mário? Para que a bênção de Deus venha na nossa direção. Então, gostaria, pastor Mário, deixar a sua palavra final aí para todos os nossos amados. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, né? Conforme o apóstolo falou, ainda citei para ele, acabei de receber agora a moça com disritmia no coração, né? O coração batia muito forte, problemas com o médico, dizendo da cura. É muito maravilhoso. Tivemos aqui curas, 3, 4 curas ontem, orando instantaneamente. Acabei de chegar de Recife, todas as pessoas que foram à frente em Recife, na igreja, todas as pessoas que foram à frente foram curadas, apóstolo. Deus tem agido, há um poder de Deus disponível muito grande. Satanás tem entrado na vida das pessoas, até dentro da igreja, as pessoas, porque a igreja, que eu digo como nome, né? Não como corpo de Cristo, porque a igreja como corpo de Cristo não consegue entrar. Mas nós temos experimentado desse favor de Deus, desse eis-me aqui o Senhor capacitando. É muito importante. E eu quero deixar algo para você agora. Não deixe que as coisas do mundo, porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, aonde governa o maligno. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Não deixe que o seu coração se feche muitas das vezes por experiências ruins que vemos através da televisão, por falsos profetas, que a Bíblia diz que haveria os lobos no meio dos cordeiros. Então que você possa olhar, eu tenho falado, apóstolo, todas as pessoas que querem me ajudar, a ajudar aquelas pessoas, eu não preciso de ajuda mais. Eu tenho minha vida centralizada. Eu deixei daquilo que eu tinha para me servir o reino de Deus. Eu não dei errado para depois ser pastor. Eu estava dando certo, eu deixei de tudo para me servir ao Senhor, porque é o que mais me importa é isso. Então veja bem, não deixe que essas situações, às vezes, que vê falar, pastor fez isso ou fez aquilo, que o inimigo venha ter poder de fechar o seu coração. Pegue o WhatsApp da pessoa, pegue o WhatsApp do apóstolo Almir, o meu, acompanhe os trabalhos, nós temos feito. Eu apadrinhei uma criança? Sim, apadrinhou. Acompanhe aquela criança, vê que ela está sendo alimentada, ela tem escola, ela tem curso bíblico, ela tem alimentação, ela tem uniforme, o Mobral à noite para os pais dela. Acompanhe onde é que seu dinheiro está sendo investido, mas não deixe fechar o teu coração, porque missão está no coração de Deus. E eu quero terminar uma só, apóstolo, aproveitar esse vídeo para falar uma que Deus tem queimado muito forte no meu coração. A Bíblia diz, tem 2 imperativos na Bíblia muito fortes. Ide e fazei discípulo, e discípulo que permaneça. Ide. E tem o outro que você conhece, você que é crente, que você conhece muito bem. Fazer isso em memória de mim. Quando nós tomamos e comemos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda alerta, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Agora, como que uma pessoa vai ter o discernimento? Se a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, aquele que come sem discernimento, come para a sua maldição. E há muitos que dormem, muitos estão doentes. Eles precisam conhecer do Evangelho. Olha o tamanho da importância do ide, do pregai, para que depois a pessoa possa vir e participar do ápice da igreja, que é a obediência, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. A pré-condição, o que antecede a Santa Ceia, é o ir de pregar o Evangelho. Faça parte disso, não fique de fora e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida espiritual, na sua vida material. Eu creio nisso no nome de Jesus, apóstolo. Amém. Então, está aí uma palavra, a gente deve fazer outros vídeos ainda esses dias, falando sobre Moçambique, falando sobre a África. Podemos mostrar também, né, alguns vídeos de lá. Mas você quer mais informações, depois faz o contato conosco. E principalmente os pastores e igrejas aqui nos Estados Unidos que querem receber pastor Mário, entre em contato conosco. Amém? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, compartilhe no seu Facebook, que a gente sabe que vai chegar em muitos lugares aonde a gente não pode chegar. Não tem dúvida. E vai despertar muitas vidas para fazer missões também. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos que entraram conosco aí e que ainda vão entrar. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Shalom. Shalom.